Olá, bom dia a todos. Eu sou o Kainan Lopes e eu quero convidar você para mais uma meditação da Palavra de Deus. Gostaria que você tomasse a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 1. Livro de Provérbios, capítulo 1. Nós não vamos ler ele inteiro por uma questão de tempo, mas eu gostaria que você lesse o capítulo 1 de Provérbios, que vai do 1 ao 33. Queria que antes de começar a falar, que você juntamente comigo colocasse a sua mão sobre o seu coração e orasse comigo. Pai, nós nos debruçamos diante da Tua Palavra para entender a Tua vontade nas nossas vidas. Fale no meu coração e no coração de quem quer que esteja ouvindo esta mensagem. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quando eu leio o livro de Provérbios, e como já disse outras vezes, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, eu fico encantado com as coisas que o sábio Salomão traz para a nossa vida. E nesse capítulo eu quero destacar apenas 3 coisas, 3 erros constantes que a sociedade comete e que a palavra de Deus adverte muito bem. O primeiro erro que eu quero destacar está no versículo 7. O versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio de todo saber, mas os loucos desprezam o ensino. Ora, nós vivemos hoje numa sociedade que despreza o conhecimento da palavra de Deus, despreza as instruções da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aquele que é sábio, aquele que é inteligente, aquele que tem o seu coração são, ele ouve a instrução do Senhor, ele teme ao Senhor. É interessante essa palavra temer ao Senhor, porque temer dá uma impressão de ter medo, de ficar assustado, mas não é isso que a palavra de Deus quer dizer. Quando a palavra de Deus diz tema ao Senhor, ela quer dizer que nós devemos ter respeito, nós devemos viver como se Deus fizesse sentido das nossas vidas, como se Ele realmente existisse, porque de fato Ele existe e Ele controla todas as coisas. Mas nós vemos que no mundo de hoje as pessoas vivem sem o temor do Senhor. O que seria viver sem o temor do Senhor? É viver sem levar em consideração a existência de Deus. Viver sobre os seus próprios conceitos, sobre as suas próprias vontades, sem nem ao menos saber que Deus existe ou considerar que Ele existe. Considerar que Deus existe é andar segundo os seus mandamentos, segundo a sua orientação, segundo a palavra que Ele nos deixou. Por isso, o primeiro ponto, o primeiro erro que a sociedade comete é não considerar ou não temer ao Senhor. No versículo 8, eu destaco mais uma questão. O versículo 8 diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e da tua mãe. Nós vivemos hoje numa sociedade em que o pai e a mãe não têm mais valor. Principalmente os jovens olham para as coisas que os pais falam e dizem: meu pai é careta, meu pai não entende nada. Ora, eu quero te dizer uma coisa. Muito provavelmente nós nos esquecemos que os nossos pais, as nossas mães, já foram jovens como nós, já tiveram os mesmos impulsos que nós. E eles já passaram pelo caminho que nós estamos apenas começando. E por isso, por amor a nós, eles tentam nos ensinar, eles conhecem cada buraco desse caminho. E eles não querem que eu e você tropecemos. E é por isso que eles falam: não vai por aqui, não vai por ali. Certamente o seu pai não foi careta sempre. Certamente ele já foi jovem. O problema é que ele não quer que você sofra, ele não quer que eu tropece. E por isso tantas vezes ele fala: não vai por aqui, não vai por ali. Mas o mundo de hoje despreza o ensino do pai, o ensino da mãe, o ensino dos mais velhos. Tão importante é ouvir aqueles que têm mais experiência, porque eles sabem, eles já passaram por aquilo que nós ainda vamos passar. Por isso a sociedade hoje é uma sociedade tola, como diz a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. A palavra de Deus chama de louco, de tolo, pois não escuta o conselho de Deus e não escuta o conselho dos pais.
Em terceiro lugar, um erro frequente é que ao invés de ouvir o conselho de Deus e o conselho dos pais, ouve os conselhos dos pecadores. Notem no versículo 10. Se os pecadores querem seduzir-te, não o consista. A palavra de Deus mostra que os pecadores nos chamam e eles falam, vem conosco. Note no versículo 11, vem conosco. A sociedade hoje, ela escuta a voz daqueles que são pecadores. Olha só que erro crucial. Ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de ouvir a voz dos pais, aqueles que são experientes, ouvem a voz dos pecadores. E mais lá no final do versículo, lá no final do capítulo, no versículo 32, vai dizer assim: os tolos são mortos por seus desvios, e os loucos, a sua impressão bem-estar e leva à perdição. Ou seja, aqueles que são insensatos, aqueles que não ouvem o conselho da palavra de Deus, o conselho dos seus pais, morrem, são insensatos. Mas, versículo 33, o que dá ouvidos à palavra do Senhor habitará seguro, tranquilo e sem temor. Eu quero deixar essa mensagem hoje, lhe dizendo que se você quer ser alguém sábio, ouça a voz de Deus, tema ao Senhor. Não cometa esse erro de não ouvir a voz de Deus. Ouça os seus pais, ouçam aqueles que são mais experientes. E não dê ouvido aos pecadores, aqueles que querem nos levar para ciladas, para coisas que nos afastam do caminho de Deus. Se fizermos assim, certamente, diz a palavra de Deus, habitaremos em lugar tranquilo. Eu quero lhe agradecer por esses 7 minutos de meditação e espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Vou orar. Senhor, eu lhe peço, grave a tua palavra nos nossos corações e que nós possamos tê-la, Senhor, como luz nos nossos caminhos, Pai, para que não tropecemos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para entender a tua voz, para que nós possamos gravá-la em nosso coração. Também, Senhor, faça com que nós atentemos a palavra dos nossos pais, a palavra dos mais experientes, porque eles sabem o que dizem, pois já viveram o caminho que estamos percorrendo neste momento. Também te peço, Senhor, tape os nossos ouvidos para a voz daqueles que querem nos prejudicar, para a voz dos pecadores, para que nós possamos andar somente de acordo com a tua palavra. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Até logo. Muito obrigado.